É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 21/7, atualizando tudo de que é a notícia do Mengão. Tem mercado da bola fervendo aí, Flamengo tem que contratar. Já trouxe Carrascal, mas precisa aí de mais reforços na lateral. Pessoal, o Flamengo venceu o Fluminense ontem no Maracanã, num jogo bem apático, um jogo morno. Mas quem decidiu para o Flamengo foi o Pedro. Pedro que vivia esta mini crise aí com Felipe Luiz, com José Boto. Foi lá, entrou no segundo tempo no lugar de Arrascaeta e decidiu a partida. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora para o conteúdo. Fala pessoal, boa tarde. Agora 1h02 no horário de Brasília. O Globo Esporte está chegando para a gente começar junto a semana. O Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense e o gol foi logo do Pedro. Ele estava afastado depois do Felipe Luiz reclamar da postura dele nos treinos. Aí ele entrou no segundo tempo, resolveu e deixou o Flamengo a 3 pontos do líder Cruzeiro. Dizem que o tempo cura tudo. A atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. 9 dias depois da explanação pública. Sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. Tem clássico que começa antes do apito. Na escalação, Cano poupado no Flu e até no aquecimento. Plata anunciado titular no Fla, só que, de repente, o equatoriano fechou a cara. Dores na coxa, estava fora do Fla-Flu. O garoto Wallace Ian soube que jogaria em cima da hora. Feliz, né, por começar jogando, é uma oportunidade que eu esperava há muito tempo. Iria trombar com o Thiago Silva, capitão tricolor, literalmente. O atacante tem metade da idade do zagueiro. Um tem 20, o outro 40. Sem essa de respeitar os mais velhos. Se tiver que ficar rebatendo ali, brigando com ele, eu vou fazer isso para ajudar o Flamengo. Já os chefes eram só carinho. Na conversa ao pé do ouvido, podem ter falado sobre os campeões da Libertadores em cada banco. John Kennedy de volta ao Fluminense após o empréstimo ao Pachuca do México. Pedro relacionado no Flamengo após 2 jogos afastado por falta de comprometimento nos treinos. Os comandantes estavam sincronizados. Dos braços cruzados, ao pedido de calma, faltava tranquilidade e qualidade. Lima de longe bateu pro gol e é tiro de meta para Rossi. O Flu de Renato Gaúcho só finalizou no gol uma vez no primeiro tempo. Primeira defesa de um goleiro no jogo aos 43 do primeiro tempo. Viu que nós, com menos posse de bola, conseguimos assustar mais. O Fla de Felipe Luiz, nem isso. Lá vem Everton Cebolinha, bateu pro gol. A primeira no gol adversário só veio aos 12 minutos da etapa final e através de um zagueiro, Léo Ortiz. Primeira defesa do goleiro do Fluminense. O que fez Felipe Luiz olhar para os reservas e recorrer ao camisa 9 que ele mesmo havia afastado do grupo. Pedro voltou após duras críticas no segundo tempo do Fla-Flu. Siga o passo a passo. Felipe avisa um auxiliar, um outro vai até os reservas, Pedro atende correndo, houve instrução de 2 assistentes. Atacante e treinador apenas se cumprimentam. 12 minutos após entrar, a melhor chance do Flamengo já havia sido com Pedro no lance anterior. Pedro bateu, Fábio! Pedro domina, passa pelo Freitas. Pedro chutou em cima do Fábio. Do escanteio, nasceu o gol. Luiz Araújo, escanteio pro Flamengo na primeira trave. Gol! Da redenção. Artilheiro é artilheiro. Pedro conhece o caminho do gol. Da reaproximação com o clube, a torcida e os companheiros. É um garoto que a gente pretende abraçar, tá dentro do clube. O Felipe, acho que cobrou dele, porque sabe o quanto ele pode render. E eu acho que ele entendeu bem, fez uma grande semana e aí ele é coroado com gol. Da vitória, 1-0. Infelizmente, a gente
não conseguiu neutralizar ali e sofremos o gol no final. Do chefe, Pedro recebeu aplausos de longe e um rápido cumprimento no fim. Nas palavras, mostrou que nem todas as feridas estão fechadas. Eu acredito que não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna, né, o que é feito internamente, acho que se trata internamente também. Mas hasteou a bandeira branca. Nesses 5 anos eu nunca tive intriga com ninguém, sempre me dei bem com todos e espero que juntos, como foi falado, a gente possa conquistar grandes coisas esse ano. Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Não mais do que o escolhido por Pedro para ganhar a camisa da Volta Triunfal. Amei essa camisa eu nunca vou lavar na minha vida. O Flamengo de Enzo não lavou a roupa suja em casa, mas com perdão, oportunidade e gol, pode ter reencontrado a paz de que tanto procurava. Não lava não, Enzo. A gente vai falar do Flamengo. Vamos trazer o Lucas de Sena, que está acompanhando aí esse comecinho de semana do Flamengo. Lucas, bem-vindo aqui ao Taon. A gente falava aqui na abertura do programa desse clima aí, que parece que deu um passo aí para se resolver entre o Pedro, entre o Felipe Luiz. Mas fica aquela dúvida aí se, né, até pela postura do Pedro na entrevista, ele tem uma insatisfação muito grande em relação à postura da diretoria. Não sei como o Flamengo pretende dar uma resposta, porque a gente sente muita falta mesmo de alguém do Flamengo, da diretoria, falando no meio dessa confusão toda, né, meu amigo? Bem-vindo ao Taon. Pois é, Joana, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Taon. Além das palavras nas entrevistas, também ficou um clima meio estranho nas atitudes, né? Até no momento de comemorar. O Felipe Luiz, no fim do jogo, acabou dando um abraço meio de lado ali no Pedro, nada muito animador ou tão carinhoso assim, nada muito efusivo. E fica faltando essa palavra de alguém da diretoria do Flamengo, né? Porque o Pedro, na entrevista após o jogo, falou que a queda de rendimento dele em campo e nos treinamentos foi motivada por um vazamento de notícias de que ele seria colocado à venda pelo Flamengo por 15 milhões de euros e esse vazamento viria de um dirigente do Flamengo. Ninguém da diretoria se pronunciou até o momento sobre isso. O Felipe Luiz, na entrevista coletiva após a vitória no Fla-Flu, falou que estava muito feliz com a volta do Pedro, com o gol dele, disse que o Pedro recuperou o brilho que tinha perdido. Fato é que ontem o Fla-Flu teve um Maracanã cheio, mas o jogo em si não foi muito empolgante. Toda a emoção ficou mais para o fim. O Flamengo mesmo só foi chutar no gol, aliás, finalizar no gol no segundo tempo. O Pedro teve a oportunidade de voltar a atuar aos 26 minutos do segundo tempo. Ele tinha ficado de fora das últimas 2 partidas do Flamengo. Entrou, teve a primeira chance aos 38 minutos, exigiu uma grande defesa do Fábio e aí na sequência ele apareceu, e apareceu literalmente, porque ele surgiu como uma flecha para colocar a bola para dentro e marcar o gol da vitória do Flamengo. Aí, na comemoração, muita vibração dele, dos jogadores, mas como eu disse, nada muito animador entre ele e o Felipe Luiz. Felipe Luiz que, quando saiu o gol, até comemorou bastante, mas com os seus auxiliares e com o pessoal do banco de reservas. Fato é que o Flamengo hoje é o vice-líder do Brasileirão, tem o melhor ataque juntamente com o Cruzeiro, tem a melhor defesa e está a 3 pontos do Cruzeiro, que é o líder. Só que o Flamengo tem um jogo a menos. Agora, o Flamengo se prepara para o jogo de quarta-feira em Bragança Paulista contra o Bragantino. Para essa partida, o técnico Felipe Luiz volta a contar com o Bruno Henrique, que cumpriu suspensão, então volta a ficar à disposição. Ainda há dúvida sobre uma possível volta do De La Cruz. Ele sente dores no joelho esquerdo, então depende de uma melhora nessas dores no joelho esquerdo do De La Cruz. Ele segue sem contar com o Alexandro e também com o Ayrton Lucas. E hoje é o dia D, imposto como dia D pela Roma da Itália, para
cravar, para fechar de vez um negócio com o Wesley, lateral direito do Flamengo, por 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros por metas que devem ser alcançadas pelo Wesley. O Flamengo quer primeiro achar uma reposição para depois liberar. Vamos ver o que acontece até o fim do dia. Um abraço, Joana, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Tá On. Oi, Lucas, muito obrigada pelas suas informações, pela participação aqui no Tá On. Bom, o Filipe Luís deu a mensagem dele antes de colocar o Pedro, né? Porque nas substituições que ele faz no segundo tempo, quando claramente o Flamengo tá precisando, né, oxigenar lá na frente, ele põe o Juninho primeiro e depois ele coloca o Pedro. Então ele já deu o recado dele ali. Mas fato é que o Pedro foi lá, fez o gol e isso realmente ajuda, né? Contribui para que tudo seja resolvido com mais facilidade. Mas a gente ainda espera, claro, que alguém da direção do Flamengo, o que eu acho que não vai acontecer mais, mas deveria, né? Alguém se posicionar no meio dessa confusão toda. Vamos falar do Fluminense? É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o ESPN, trazendo as últimas informações do Flamengo. Pessoal, o Flamengo está muito ativo no mercado da bola. Depois da saída de Gerson, depois da saída da possível saída de Wesley, né? Que possivelmente já está vendido. Então, assim, o Flamengo tem que se mover no mercado da bola, tem que trazer jogadores, tem que reforçar o elenco. Não dá para ter duas baixas grandíssimas no elenco e não se reforçar. Pessoal, o Flamengo venceu ontem o Fluminense por 1-0 num jogo morno, né? Um jogo bem apático lá no Maracanã, Maracanã lotado, né? Mas o Flamengo venceu aí, fez o dever de casa. Pessoal, vamos aqui com o ESPN. Não é fácil você... Ele reconheceu que ele foi mal depois ao não se dedicar naquela semana. Eu entendo a frustração dele, acho que isso se justifica. Imagina você saber publicamente que alguém fala que você é um cara negociável, sendo que você é um cara que estava na seleção brasileira antes da lesão, entrega 30 gols por ano. Então, ele se justifica essa frustração, mas não se justifica no comportamento que ele teve no treinamento, como o Filipe Luís trouxe com dados, com números e tudo mais. Então, acho que pensando tudo isso, apesar de ter sido uma exposição, uma coisa forte, eu acho que pode ser muito positivo para ele. Acho que para ter um renascimento no Flamengo, porque para mim é o melhor lugar que ele pode estar para dar essa resposta, considerando que o mercado no Brasil está todo fechado, dentro da idade dele, as possibilidades que ele teria fora do Brasil, eu ainda acho que dar a volta por cima no Flamengo seria o melhor cenário. E o Flamengo é um elenco forte e tudo mais. Mas ter um cara como o Pedro é diferente. É diferente, é um cara dentro da área, tanto que era jogador de seleção brasileira, agora a concorrência aumenta, né, com o momento do João Pedro, do Matheus Cunha, do Igor Jesus, do próprio Caio Jorge, mas por muito tempo ele era a grande alternativa que o Brasil tinha de camisa 9. Então acho que é o local certo para ele estar e é importante para todo mundo essa resposta que ele deu, ainda mais no clássico desse tamanho. Principalmente para o Flamengo é ótimo, Exato. que o Filipe Luís e o Pedro tenham um bom relacionamento, voltem a se entender, que o Pedro volte a se dedicar e que o técnico, o Filipe Luís, tenha mais essa opção, que é uma opção espetacular, de um cara que faz gols. Como disse o Prats, agora há pouco, tem jogador que leva uma bronca dessa, tal, ou tem esse tipo de exposição negativa e vai abaixar a cabeça, ou vai se revoltar e não tem mais jeito e vai procurar outro clube. E tem outras pessoas, outro ser humano, outro atleta, outro jogador, que vai tentar se recuperar, né? Às vezes um momento ruim você pode aproveitar para melhorar. Ou como dizia o Cidade Negra, às vezes numa derrota você encontra a chave da próxima vitória. Vitória! Um abraço para a galera de Cidade Negra. Um abraço para a galera de Belfort Roxo, de onde vieram o Ras Bernardo, aquela galera que começou no Cidade Negra, e depois Tony Garrido chegando também. Mas não estamos falando de reggae, estamos falando de futebol. Ah, entendi. Eugênio Leal. Eu dei uma escorregada aqui no assunto, Eugênio, para dizer que às vezes numa derrota você encontra a chave da próxima vitória. Olha o Pedro aí. Olha o Pedro aí, dando a resposta. O Filipe Luís fala que não tem polêmica, né? Como é que ele vem a público dizer que não tem polêmica? Ele não quer mais polêmica, ele não quer mais. Mas foi ele que criou a polêmica. Ele é o autor da polêmica, com aquela entrevista que ele deu depois da vitória sobre o São Paulo. Ou o dirigente pode ter sido o autor da polêmica. O dirigente estava numa conversa particular, que para mim errou. E todo mundo entende que esse dirigente é o Boto, né? Porque
no print, né, que o Mauro César divulgou, tem uma expressão que é usada por portugueses, né? Nós gostávamos, ao invés de nós gostaríamos. Isso é um linguajar mais usado em Portugal. Então, a gente entende que, sendo um dirigente importante do futebol do Flamengo, falando com o linguajar usado em Portugal, é o português, é o boto. Mas isso não foi explanado oficialmente. Mas é claro que é polêmico o que o Felipe Luiz falou semana passada sobre o Pedro. E vamos lá. É polêmico, sim, porque ele só colocou o Pedro como última opção. Ele coloca o Pedro no banco, relaciona, porque também não tinha o Bruno Henrique à disposição. Então ele tinha que colocar alguém, quem tinha no elenco, como o último atacante era o Pedro. Depois de tudo aquilo, o cara tem que voltar devagarinho, pô. Mas o cara falou tudo aquilo, você quer que ele ponha ele logo de cara? Não relacionou contra o Santos, relacionou dessa vez. E aí contou com a lesão do Plata no aquecimento. Entendeu? Em função disso tudo, chegou uma hora que ele tinha que botar alguém em campo. E quem tinha no banco era o Pedro. Vai lá, entra você. Foi o último a entrar, entrou inclusive no lugar do Arrascaeta, que estava jogando muito mal. Entrou, fez o gol, e esse gol dá ao Pedro força moral para que ele comece a ter mais minutos, e com mais minutos em campo, naturalmente, ele fará os gols. Porque ele é um artilheiro. Ele conhece da área. E a gente vai voltar no início daquela discussão, porque quando o Pedro começa a sair do time, ele ficou um tempo parado por lesão, voltou, foi muito bem contra o Corinthians naquele jogo, que o Flamengo goleou o Corinthians, né? E depois ele começa a perder espaço. Eu lembro muito do jogo, porque eu estava lá no jogo com a LDU, e eu cobrei isso, né, antes do jogo, que ele tira o Pedro do time e coloca o Bruno Henrique. E a explicação era, não, porque o Bruno Henrique marca mais a saída de bola do time adversário. Ali começa a questão do Pedro. E ele, depois do jogo, vai e cobra. Falou assim, o Pedro vai depender dele, do empenho dele para voltar ao time. Então, ali começa toda essa polêmica, porque ele entende que o Pedro não dava, sem a bola, a mesma intensidade ao time que o Bruno Henrique dava. Começa antes. Dorival já falou. Eu estou colocando nesse momento. Rogério Ceni já falou. Mas eu estou colocando nesse momento agora. Essa polêmica que envolve o Felipe Luiz, o Boto, o Pedro, de 2025. O comportamento do Pedro passou por aquele soco que ele levou lá do auxiliar técnico, do preparador físico, do Sampaoli e tal. Mas eu estou colocando nesse momento agora. Chegou nesse ponto. Só que o Flamengo, e eu falei isso aqui semana passada, Abel, mais uma vez, o Flamengo precisa do Pedro. Precisa, e ontem ficou provado isso. Precisa da qualidade dele enquanto atacante. O Flamengo não tem um outro jogador que chegue perto da qualidade que o Pedro tem como centroavante. Não tem. Você pode improvisar ali o Bruno Henrique, o Plata, o Juninho, e o curioso do Juninho, voltando naquele assunto, ele foi contratado, e quando ele foi contratado, qual foi colocado como principal atributo do Juninho? Marca bem a saída de bola. Então, isso é curioso. E ele teve poucas oportunidades. Porque ele não entrega com a bola. Então o que adianta, então, contratar um cara, atacante, essa é a porque questão. ele marca bem só e não faz tanto... Mas ele não e é o só Pedro isso. pode não marcar tão bem. Um cara que ataca bem o espaço, acho que tem outras que não é só a questão de ser a bola. Mas foi anunciado como um jogador que marcava bem a saída de bola. Então, mas não foi só por isso. E tecnicamente o Pedro é diferenciado em relação aos outros jogadores. Alô, Bubu, um abraço. E ele mostrou isso ontem. Você mandou um abraço pro Bubu agora. E o Bubu que adora a palavra diferenciado. Tá. Entendi. Ele é um jogador especial. E esse gol vai fazer com que ele tenha oportunidade de jogar de novo. E conforme ele tem oportunidade, ele faz gol e ele vai recuperar o espaço. Espero que seja assim. Tem que se dedicar aos treinamentos também, hein? Flamengo. Só que ontem, o centroavante que não é centroavante, mas que começou na posição como titular, foi o menino Wallacian, que estava precisando de espaço no time, mas não é exatamente aquela função dele. E foi o Wallacian porque o Plata machucou. Depois entrou o Juninho, para depois de todo mundo entrar o Pedro. Então, assim, não é que tenha tido uma grande oportunidade, ele soube aproveitar os poucos minutos que teve, porque ele precisava, era uma questão de sobrevivência dele. É uma questão assim, ele tinha obrigação de resolver aquela parada, isso porque acontece, se ele entra e joga mal, ia dar razão, olha aí, o Pedro não entrega, o Pedro não faz gol, o Pedro não resolve. Isso acontece às vezes em casa, na família, do pai que deixa o filho de castigo. Quando o filho volta, ele vai voltando a ter a liberdade, a permissão para fazer as coisas, é devagarinho. Pisou na bola, ficou de castigo, não é assim, de uma hora para outra, não, já pode sair, já não, vai aos poucos. E tem uma questão... Não é assim?
e tem em relação à forma como o Felipe Luiz abordou. A gente não está falando de um caso de um atacante que perdeu espaço exclusivamente ou teve esses 2 jogos sem ser relacionado porque ele não marca tanto. Porque o Arrascaeta também não marca tanto e não tem essa discussão. Acho que é uma questão que vai muito em relação ao comportamento. E acho que há vários pontos daquela coletiva de fato polêmica do Felipe Luiz, agora eu entendo que ele fale aquilo porque ele quer acabar com a polêmica, são vários pontos que atestam isso, que não é a questão do sem bola dele num jogo, mas ele falou de deboche, ele falou de contagiar os outros jogadores. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Previsão, abraço do Maracanã e frieza com Felipe Luiz. Pedro volta ao Flamengo e dá recado. O atacante teve a primeira chance depois de ser cortado dos relacionados nas últimas 2 partidas e respondeu decidindo o clássico com o Fluminense. Centro das notícias do Flamengo nas últimas semanas, Pedro respondeu a Felipe Luiz da melhor forma possível. O camisa 9 precisou de 17 minutos em campo para decidir a vitória contra o Fluminense por 1-0 neste domingo no Maracanã. No primeiro encontro com a torcida, depois de toda a polêmica, o atacante foi abraçado e celebrado, mas a relação com o treinador segue fria. Se havia tensão sobre os rubro-negros receberiam o jogador, de como os rubro-negros receberiam o jogador, o Maracanã reagiu com carinho. Quando chegou para aquecer, recebeu alguns gritos de empolgação. A reação foi ainda mais calorosa quando Pedro foi chamado para entrar na vaga de Arrascaeta aos 26 minutos do segundo tempo. Cantos de Pedro vem aí e o bicho vai pegar ecoaram, a hostilidade ficou reservada aos tricolores. Houve bastante interação com os companheiros, especialmente os mais novos ao longo da partida. Pedro entrou no campo para aquecer, conversando muito com o volante Jorginho, que inclusive foi o mais empolgado após o gol. Enquanto estava no banco, o atacante se sentou ao lado de Matheus Gonçalves, Everton Araújo e Wesley, os 3 que mais dialogou no meio disso. Ainda fez uma previsão. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu, pessoal.